Gabriel Carrijo, estamos aqui na disciplina de Lógica de Programação. Hoje estamos indo para a nossa quinta unidade, nossa quinta aula, né, do nosso curso de formação inicial. Estamos aí quase no final, né? Eu espero que você esteja já se preparando também para a nossa avaliação, que está chegando já já. Esse é o nosso penúltimo conteúdo, né? E nós teremos ainda o nosso último conteúdo sobre programação estruturada e orientação a objetos. Mas, de qualquer forma, hoje vamos falar sobre construção e estrutura de vetores, tá? Como eu falei, penúltimo assunto já da nossa disciplina. Eu espero que você tenha feito os exercícios, eu espero que você tenha conseguido fazer as nossas atividades que estão aí, né? Já já a nossa avaliação está chegando e eu espero que você esteja bem, né? A partir dos nossos exercícios e atividades, aproveite, né? Próximo da data da avaliação, aproveite para dar uma reolhada no material, dar uma lida novamente, aproveita para, de repente, assistir as outras aulas, né? Vou deixar até uma dica para você, se você vai reassistir o conteúdo, né? Assista lá na velocidade de 1,5x, né? São aquelas aulas que estão mais longas, que você com certeza vai conseguir captar também o conteúdo da disciplina, tá bom? Vamos lá, então hoje o nosso objetivo é falar sobre vetores, tá? Sobre construção de vetores aqui em lógica de programação. E nós estamos utilizando, claro, pseudocódigo, né? Vamos continuar utilizando isso até o fim dessa disciplina. Então vamos lá, para a gente começar a falar sobre vetores, né, a gente tem que fazer uma nova divisão sobre os tipos de variáveis. Até aqui no nosso curso, nós utilizamos apenas um tipo de variável, que são as variáveis simples, né? São as variáveis que nós temos usado até aqui no nosso curso. Então corresponde a uma posição de memória, né? Deixa eu aproveitar aqui, pegar, né? Então são aquelas que nós temos usado, as variáveis simples, elas são uma posição de memória única, né, onde a gente identifica pelo nome de uma variável. É bem um conceito de variável que a gente viu lá atrás, acho que na segunda aula, né? Na segunda unidade, salvo engano. É esse conceito de variável, né? Quando você declara uma variável, quando você cria uma variável, seja de qualquer tipo, o que o teu sistema faz é pegar um espaço em memória, guardar, né? Manter aquele espaço ali guardado para receber os dados dessa variável. E aquele espaço ali ele fica pronto para receber esses dados e para trabalhar, manipular, somar, subtrair, dividir, receber, mudar, comparar, todas aquelas operações que nós já fizemos aí anteriormente com variáveis, tá? Então, a variável simples ela é representada geralmente por um único nome, né? Lembra? Que a gente falou média, nota, nome. Então a gente sempre usava um nome para representar uma variável, e essa variável ela sempre guardava, armazenava um espaço de memória único, né? E um valor único era o que era guardado dentro dessa variável. Quando a gente criava uma variável nota 1, ela recebia uma nota. E a nota ficava lá armazenada, tá bom? Então, conforme nós usamos, ó, por exemplo, inteiro, né? Pode ser que a gente tenha usado variável idade, variável número de alunos, real, né? A gente criava variável nota 1, peso, altura, né? Não sei se fizeram aquele algoritmo lá do peso ideal, né? Que tinha peso e altura. Variável do tipo caractere, nome, por exemplo, né? Uma variável do tipo caractere. Então, de acordo com o tipo, a gente escolhia uma posição ali a partir de um nome, né? O algoritmo separava uma posição em memória para receber esse dado e ser armazenado dentro do seu computador, né? A ideia basicamente é essa. Então essas eram as variáveis simples. Agora a gente tem que começar a falar de um novo tipo de variável, que é o que a gente vai ver hoje, que são as variáveis compostas, tá? O que é a variável composta? Ao invés dela guardar apenas em um espaço de memória, como era a variável simples, né? Quando eu declarava a variável simples, o que meu sistema fazia? Ele ia lá na memória RAM, guardava um espaço de memória, né? Para que dentro desse espaço de memória fosse escrito o dado da minha variável. Digamos que dentro dela eu escrevi o número 0. Né? Então, ficava lá o espaço de memória para receber o número 0. Já na variável composta, isso muda um pouco. Por quê? Ela consiste, como diz aqui, em localizações contínuas de memória. O que isso quer dizer? E quando eu crio uma variável composta, ela não vai guardar apenas um espaço em memória, mas a variável composta ela vai guardar um conjunto de espaços em memória para que eu possa armazenar meus dados. Então ela vai lá, reserva um conjunto de espaços de memória, onde eu posso, dentro desse conjunto, ir armazenando os dados que eu quero colocar aqui dentro. Então não é mais um espaço único, mas é um espaço composto, né? É uma localização contínua. Geralmente ele vai pegar ali espaços em memória próximos, né, para construir essa variável. Então uma variável composta ela não corresponde a um elemento só, como é a variável simples, mas ela se refere a um conjunto de elementos.
Ou seja, eu tenho vários elementos ali agrupados que constituem essa variável composta, tá bom? E aí, como que eu faço referência a ela, né? A gente vai ver isso já já, né, em detalhes ali, mas geralmente eu vou fazer, né, referência ao elemento e vou dizer qual o índice que eu quero encontrar dessa variável. Por quê? Cada item desse aqui, ela vai ter um índice, né? E é interessante que os índices, eles são numéricos, eles sempre começam de zero, tá? Por exemplo, esse aqui seria o índice 0, o índice 1, o índice 2, né? E por aí vai, 3, 4, 5, 6, 7, né? Seriam os meus índices aqui. Todos os índices começam por zero sempre, tá? Um negócio que a gente vai falar já já também. E dessa forma, quando eu preciso referenciar um valor, né? Por exemplo, eu tenho aqui no índice 2 o valor 8. Vou tentar desenhar um 8 aqui. Então, quando eu precisar referenciar esse número 8, eu vou fazer uma referência ao segundo índice, que é onde está esse número 8, tá bom? E as variáveis, elas podem ter uma dimensão, que são os vetores, né? Essa daqui é uma variável composta unidimensional, e eu posso ter também uma variável composta de muitas dimensões, né? Como são as matrizes, né? Daí você lembra lá da matemática como eram as matrizes, né? Que era um conjunto aqui de dados também, onde eu tinha especificado sempre linhas e colunas, né, para eu armazenar um conjunto de dados aqui. Então, computacionalmente também funciona assim uma matriz, tá? Só que hoje o nosso foco aqui é falar dos vetores, né, que são unidimensionais, ou seja, de uma dimensão só. Eu só tenho uma linha, né, e os índices aqui. E por enquanto nós não vamos falar das matrizes, não, tá? Mas vai ficar uma outra disciplina aí mais à frente. Ok? Então, o que são vetores, né? A gente pode definir vetores como isso aqui, ó. Variáveis compostas unidimensionais, tá bom? Variáveis compostas unidimensionais. Professor, o que é isso? Variável composta unidimensional. Vamos lá. Variável, que o valor muda com o passar do tempo. Isso já vem lá de trás, a gente vem falando sobre isso há algum tempo já. Compostas, porque não são simples, não é um espaço único de memória, mas é uma variável composta, porque é um conjunto ali de espaços de memória. E unidimensional porque é linear, né? Uma linha só de espaço de memória ali, uma única dimensão, eu só tenho índices de linha, né? Aliás, eu só tenho índice ali das colunas dos locais onde vão estar armazenados, né? Os meus dados dentro daquele conjunto de dados ali dentro da variável, tá bom? Então, vetores são variáveis compostas unidimensionais, tranquilo? Variável porque elas podem mudar com o passar do tempo, compostas porque não são simples, são conjunto, e unidimensionais porque não são matrizes, são só vetores, têm apenas uma dimensão, apenas uma linha, tá? Elas são utilizadas para armazenar um conjunto de dados cujos elementos podem ser endereçados por um único índice, né? Isso aqui é interessante. Porque todos esses dados que vão estar dentro do vetor, eu vou ter um nome de variável só para ele. Tá? Um nome só de variável e vou especificar lá o índice onde eles vão estar. Podemos ter vetores de inteiros, reais ou caractere, tá? Isso aqui não muda, tá bom? Pode ser, o meu vetor pode ser inteiro, pode ser real, pode ser caractere, pode ser de qualquer tipo, beleza? E aqui, conforme eu já falei também, ó, vetores são matrizes de uma única dimensão, então é apenas uma linha, tá? Vamos tentar representar isso de uma maneira visual, tá bom? Por exemplo, eu posso criar aqui, né? Digamos que eu criei um vetor, uma variável composta com o nome notas, ok? É o nome da variável aqui. E entre chaves, eu sempre vou usar a quantidade de índices que essa variável composta ou que esse vetor vai ter. Então aqui eu estou criando uma variável composta, um vetor chamado notas, com 10 índices, ok? Que serão armazenados aqui. Então notas com 10 índices. E aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai reservar em memória 10 espaços para eu conseguir fazer o armazenamento. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espaços para eu armazenar, tá? Então, quando eu crio isso daqui, notas 10, sem os valores, é claro, ele automaticamente cria esse espaço em memória lá para guardar. E aí, nesse espaço em memória, eu posso colocar os valores dele. E daí, cada valor desse vai ser referenciado por um índice, ok? Um índice. O que isso quer dizer? Quando eu quiser achar notas no índice 0, por exemplo, né, digamos que é o que eu estava buscando aqui, em vez de ser notas 10, agora eu estou buscando notas e estou buscando o índice 0 de notas. Quando eu buscar o índice 0 de notas, ele vai selecionar esse índice aqui. Então, ele vai repassar esse valor aqui que está em memória, tá bom?
cada número desses aqui de baixo representa um índice, representa uma posição em memória. E eu uso essas posições aqui em memória para resgatar os valores que estão armazenados aqui em cima. A partir da posição, eu consigo descobrir qual é o valor que está dentro dela. Tá? Vamos lá, uso, né? Primeira coisa que a gente faz quando vai utilizar um vetor é uma declaração, assim como eu declaro lá as variáveis. Então, por exemplo, aqui nessa declaração, o que eu estou fazendo? Acho que você já está craque nisso aqui. Eu estou dizendo que a variável é do tipo real, ok? O nome dela é notas, e aqui entrou algo diferente, porque eu estou dizendo que ela possui 10 índices. Né? Eu estou criando um vetor de 10 posições, de 10 espaços de posições para armazenar meus dados. Quando eu faço essa declaração, o que o sistema faz automaticamente? Ele gera um espaço em memória vazio com os meus índices aqui, que referenciam cada um desses espaços de memória. Só que quando eu crio, ele vem vazio. Ele vem sem nada dentro dele. A partir do momento que eu crio esse espaço de memória vazio, eu posso começar a inserir valores nesses espaços de memória. Até porque a função do vetor é isso, é armazenar valores, né? Eu inserir valores dentro desse vetor. Portanto, eu vou lá, por exemplo, notas, eu vou inserir agora em notas, no índice 0, o valor 6. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Ó? Notas, no índice ou na posição 0, insira o valor 6. O que o meu algoritmo vai fazer? Exatamente isso aqui. Ó. Ele vai pegar lá no índice 0, que é o primeiro índice aqui, e vai inserir o valor 6 naquele espaço de memória. Vai colocar ali o número 6, tá bom? E daí por diante. Na notas, no índice 1, eu quero inserir o valor 8,5. O que ele vai fazer é justamente isso. Pegar a posição do índice 1 e inserir o valor 8,5, que é o valor que eu estou inserindo aqui no meu algoritmo. Tá bom? Notas na posição, no índice 2, eu vou inserir o valor 7. Portanto, o que acontece é, lá no índice 2, o meu algoritmo vai e insere o valor 7 lá dentro. Notas no índice 3, insiro o valor 9. Né? Notas no índice 3 recebe 9. Então, aqui no índice 3, ele vai receber o valor 9. Tá bom? E assim por diante. Eu vou pegando cada um dos índices e inserindo o valor ali. No final, eu vou ter uma variável composta com 10 valores. No meu caso, porque eu escolhi fazer com 10 índices, né? Eu vou ter uma variável composta com 10 valores e esses valores armazenados dentro dela para eu poder trabalhar. E eu também posso fazer a exibição de dados desses vetores. Como é? Simples. Lá na exibição de dados que a gente fazia na variável normal, a gente fazia escreva o nome da variável. Né? É a mesma coisa. Aqui eu vou dizer escreva o nome da variável, que é o nome do vetor, e o índice. Tá? Aqui eu tenho que dizer o índice junto. Por exemplo, se eu faço aqui, ó, escreva notas no índice 3. O que ele vai fazer? Ele vai resgatar para mim o índice 3 e ele vai escrever como resultado do algoritmo o valor 9 na tela. Tá? A ideia é essa. Se eu faço isso, escreva notas no índice 3, ele vai representar na tela o valor 9. Okay? Geralmente para ajudar nessa inserção, né, porque digamos ali que você tem um vetor de 100 posições. Então você não vai fazer 100 entradas de dados. Né? Ficaria enorme o seu algoritmo. Eu precisaria ter 100 layers, né? Ler 100 números para poder inserir nas 100 posições. Isso fica inviável. Geralmente, quando a gente vai manipular vetor, tanto para ler quanto para escrever, nós vamos utilizar a estrutura do para. Por quê? Porque daí não importa o tamanho do vetor. Eu faço um laço ali de para, né? Eu faço um laço ali de uma condição de repetição, e ele vai se repetir até que o vetor esteja cheio, pedindo para o usuário inserir o dado. Então vamos lá, vamos pegar esse trechinho de algoritmo aqui. Então, eu criei um vetor aqui do tipo inteiro, tá vendo? O nome da minha variável do vetor é vetor e ele tem 5 índices, ok? Relembrando, se ele tem 5 posições, então quer dizer que os números das posições vão de 0 a 4, tá? O primeiro índice vai ser 0, depois 1, 2, 3 e 4, completando os 5 índices, tá? Lembre-se sempre disso. O número que tiver aqui é a quantidade de itens, tá? O último item desse vetor vai ser sempre a quantidade menos 1. E o primeiro item do vetor vai ser sempre 0. Tá? O primeiro item vai estar no índice 0, o último item vai estar no quantidade menos 1. Como estava aqui, ó, tá vendo? Eu tinha
eu tinha com 10 posições, né, um vetor de 10 posições, então o primeiro índice é sempre 0 e o último índice é sempre a quantidade menos 1. 10 menos 1 é 9, então o último índice vai ser sempre referenciado por 9. Tá bom? Não esqueça dessa regrinha aí. Então eu vou inserir os dados ali como estrutura de repetição. Né? O que eu faço? Faço um para. Né? Como a posição dos meus vetores vão de 0 até 4, né? Porque tem 5 posições, então eu faço um para de i. Né? I de 0 até 4, faça. E o que eu faço? Eu mando ele ler o vetor na posição i, né? Porque você lembra lá que no laço do para, o i ele vai ser modificado de valor conforme o laço vai andando. Na primeira execução ele vai ser 0, na segunda 1, na terceira 2, na quarta execução 3 e na quinta execução 4. Tá? E quando ele chegar no número 4, ele vai executar essa instrução aqui novamente. Quando ele virar 5, ele já não executa mais e sai. Né? Lembra, a gente falou isso. Se você não lembra disso, volta lá na aula das estruturas de repetição, né? Estrutura de condição e repetição. Pega essa daí da estrutura de repetição e dá uma reolhada lá. Então eu vou fazer um lay aqui sempre para ele ler o vetor na posição i, porque esse i vai variar de 0 até 4, vai ser 0, 1, 2, 3 e 4 em cada vez que ele executar. E eu vou fazer a leitura. Isso aqui facilita muito, porque se eu tivesse um vetor de 200 posições, eu faria para i de 0 até 199, faça, e eu mandaria ele ler, e o usuário iria digitar os 200 números lá, se fosse o caso. Eu não precisaria fazer 200 leia. Eu faço uma estrutura só e leio tudo. Ok? E é a mesma coisa, quando eu vou exibir os dados, também da mesma forma. Eu não preciso exibir, fazer 200 escreva, né, se eu tivesse ali um vetor com 200 posições. Eu faço apenas um escreva e uso a mesma estrutura. Para ir de 0 até 4, faça, eu mando escrever o vetor na posição i. Né? Então, o primeiro vai ser 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, e vai escrever cada uma das posições aqui também. Tá? Mas vamos ver alguns exemplos para ver se isso clareia também na mente de vocês, tá bom? Exemplo 1. Crie um algoritmo que leia 20 valores inteiros, armazene um vetor e depois imprima os valores armazenados. Tá? Então, eu tenho que ler 20 inteiros, armazenar e depois imprimir. Aqui eu já tirei algumas coisas. Né? Eu sei que o meu vetor vai ser do tipo inteiro, eu sei que ele vai ter 20 posições, então ele vai do índice 0 até o índice 19. Tá bom? Então, vamos lá. Esse seria o algoritmo. Tá bom? Aqui eu primeiro declarei o vetor com 20 posições, e declarei i também, porque i é a variável que eu vou usar lá no para, tá bom? E ela é inteira também. Então esse vetor só vai aceitar números inteiros, tá? Em cada uma das posições. E daqui eu vou para a primeira estrutura, que é de leitura. Para i de 0 até 19, conforme eu falei, são 20 índices, então o último índice é a quantidade menos 1, 19. Para i de 0 até 19, faça, e eu vou fazer a leitura do vetor na posição i. Então eu vou guardar em cada uma dessas posições o valor que deve entrar ali. Tá? Então leia vetor na posição i e tem um fim para ali. Essa é a leitura dos dados. Vou fazendo um lay ali para receber os dados aqui do vetor. Depois eu tenho um outro para, que é a segunda parte, a parte de escrita dos dados. Né? Eu vou escrever na tela. Então é a mesma coisa. Para ir de 0 até 19, faça e eu mando escrever os valores que foram lidos aqui em cima. Então aqui eu recebi os valores dos dados, aqui eu escrevo os valores que eu recebi, né? Eu exibo na tela para o usuário os valores que eu recebi. Tranquilo? Eu usei isso no primeiro exemplo porque é a estrutura mais importante que a gente vai ter, tá? Sempre que você for trabalhar com vetores, principalmente nos exercícios aqui, você vai acabar usando uma estrutura de para, tá bom? Para poder inserir os dados desses vetores. Seguindo. Exemplo 2. Crie um algoritmo que leia 20 valores inteiros, armazene um vetor e depois imprima os valores armazenados do último para o primeiro. Isso aqui é interessante, né? Por quê? Lá no nosso exercício, se você não usa vetor, aquele primeiro exemplo você conseguiria fazer, que era ler e depois escrever, né? Você conseguiria ir lendo e escrevendo ali dentro do mesmo para. Aqui não. Aqui, como eu tenho que ler 20 valores inteiros em ordem crescente e depois, né? Em ordem, né? E depois eu tenho que exibir de trás para frente, então eu vou precisar de um vetor para armazenar, para que depois eu escreva o vetor ao contrário. Aqui eu não conseguiria fazer sem vetor esse exercício. Tá? Tenho que usar uma estrutura de vetor para armazenar e depois exibir isso. Ou teria que criar as 20 variáveis e se não usar o para, fazer os 20 layers, depois os 20 escrevas, né? Como eu estou citando sempre aqui, que seria uma estrutura muito grande e desnecessária. Então tá aqui, ó. Eu tenho primeiro a declaração de variável igual à primeira lá, né? Eu tenho a leitura que é igual à do exercício 1, e de 0 até 19 faço, eu vou lendo do índice 0 até o índice 19 os dados.
Aí na hora de escrever eu fiz o contrário. O que eu fiz? Para aí, de 19 até 0. Né? Então 19 até 0 ele vai começar do valor 19, ele vai decrescendo até chegar no valor 0. Tá bom? É o contrário. Então no primeiro ciclo aqui ele vai escrever o vetor na posição 19. Depois posição 18, posição 17, 16, 15, vai descendo até chegar na posição 0 e encerrar o laço. Então, beleza? Eu fiz um par aqui de trás para frente para conseguir exibir. E a única forma que eu teria de fazer esse exercício seria dessa forma, escrevendo através de um vetor, né? Ou se você usar uma matriz. Ou tem também alguns outros conceitos de estruturas de dados, né? Que não é o foco aqui do nosso curso, como listas, como pilha, né? A pilha poderia ser usado para isso também. Mas aí não é o contexto. No contexto que a gente viu até agora, a única forma que tem de fazer isso são vetores, ou então criando 20 variáveis, né, que aí fica muito grande o algoritmo desnecessário também. Tá? É esse o conteúdo, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca lá no fórum de dúvidas, que os professores mediadores vão estar ali atentos também para te responder, te ajudar, colaborar com você. E vamos para os exercícios de fixação, tá? Tem 2 exercícios aqui de fixação para você tentar fixar esse conteúdo. Primeiro, faça um algoritmo que leia um conjunto de 10 números e realize os seguintes cálculos. Então, primeiro, o algoritmo vai ler 10 números, tá bom? Então, eu vou ter um laço de par ali para fazer a leitura dos 10 números. Aqui eu não coloquei, tá? Pode ser real ou inteiro, fica a teu critério. Como eu não coloquei, qualquer um dos dois que você fizer tá valendo. Aí, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, letra A soma entre o segundo e o quinto número. Lembrando que o segundo número, ele é o índice 1 e o quinto número é o índice 4, tá? Lembra disso porque os índices começam de 0, beleza? Então a soma entre o segundo e o quinto número. A multiplicação entre o primeiro, que é o índice 0, e o sétimo número, que é o índice 6. Tá ok? Então eu vou multiplicar os dois e exibir o resultado. A média entre todos os números, vou calcular a média entre todos eles. A soma de todos os números, vou calcular e exibir a soma também de todos eles. E por último, a média dos 5 primeiros números. A média só dos 5 primeiros também eu vou fazer a média e exibir. Tá ok? Então, em primeiro lugar, cria um vetor de 10 posições, ok? Armazena os dados lá dentro, pede para o usuário escrever os dados, faz o leia, né? Junto com o par ali, para você não perder muito tempo. Depois, soma entre o índice 1 e o índice 4, segundo e o quinto número, multiplicação. A média entre todos, você vai somar todos e dividir pela quantidade, que é 10. A soma de todos, você vai somar todos os números lá do teu índice. Você pode usar o para também, tá? Para essas duas operações aqui. Aliás, para essas 3 últimas operações aqui, você vai ter que usar um para, tá bom? Para ficar mais fácil. Que aí você faz um para somando todos os números do vetor e depois dividido pela quantidade, que é 10. Depois você faz um para somar todos os números. Esses dois aqui você pode até fazer juntos se quiser. E depois você faz um para ler agora aqui só os 5 primeiros e fazer a média só dos 5 primeiros números, tá? Então aqui, esses dois aqui vão ter um para variando de 0 até 9. Aqui já vai ser um para variando de 0 até 4, para ler os 5 primeiros números, tá? Só uma dica aí para você. Segundo exercício de fixação, faça o algoritmo que leia 100 números. Usa o para isso, tá bom? Para você ter que ler 100 vezes. Aqui eu estou falando números inteiros. Armazene-os em um vetor. Após, verifique dentre esses valores se existem valores iguais a 30. O que você vai fazer? Armazenou tudo. Legal. Você vai fazer um outro par e vai comparar cada posição do vetor para saber se é igual a 30. Se existir algum valor igual a 30, ou vai ter um if aí, vai ter um se aí, né? Se o número naquele índice for igual a 30, você vai escrever as posições em que esses valores estão armazenados. Você vai escrever o índice dele. Por exemplo, digamos que lá na posição 58 tem o número 30. Então, o teu algoritmo está varrendo lá, está desde a 0, 1, 2, 3, comparando com 30 e nenhum deles dá certo. Chegou na 58, ele comparou, vetor na posição 58 é igual a 30? Aí então você vai escrever posição 58, por exemplo, né? Que é a posição lá onde vai estar o dado igual a 30 dentro do teu algoritmo, ok? Lembrando que esse exercício também, pessoal, pode usar o fórum também lá para tirar as dúvidas desse exercício de fixação, tá bom? Então, as referências bibliográficas você pode ver no material que está postado lá também. Referência desse material, né, tá aí também. E nós temos uma atividade no AVA, né, atividade 4. Desculpa estar errado o nomezinho aqui, eu vou até consertar no material. É Construindo Algoritmos 2, o nome da nossa atividade. Período de realização de 17/8 a 23/8, né, que é um dia antes da nossa avaliação, tá ok? Então vai lá, faz a atividade, beleza? Você tem 2 chances, 2 tentativas para responder ela.
responde a primeira, não deu muito certo, talvez responde a segunda lá com mais atenção. Você tem tempo livre para pesquisar, para olhar o material, para tentar resolver, tá bom? Não faça com pressa, faça com bastante calma também essa atividade que vai estar lá de percurso. Tá ok, pessoal? Se você ainda não fez, lembre-se de fazer as outras atividades também. Se por acaso você já fez um fórum lá de discussão e ainda não recebeu nota, fique tranquilo. Eu ainda estou corrigindo todas as atividades lá do fórum, então eu ainda vou corrigir a sua também. Tá ok, pessoal? Então é isso. Esse é o conteúdo da nossa aula, ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.